Olá, eu sou a Florisa, graduanda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e bolsista PIBIC do projeto Consumindo o Historicismo através dos almanaques anuais de 1830 a 1870, Historiografias Populares e Distância Histórica 2, sob orientação do professor doutor Valdei Lopes Geral. Na primeira imagem, nós temos o evento Segundo EPET, que ocorreu em 2019 na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, campus Maracanã. E no segundo momento, a imagem é referida ao Encontro dos Saberes do ano de 2019, em que eu estive apresentando também na semana de iniciação. Este projeto pretendeu mapear a emergência de novas historicidades no que geralmente é abordado como historiografias populares. Ao nos concentrarmos na imprensa periódica de apelo cultural, científico profissional e de variedades, buscamos esquematizar a experiência da história disponível para camadas mais amplas da população. Nossa hipótese é que a expansão dessa imprensa de variedade encontra no passado um dos seus principais temas, apontando para uma maior disponibilidade social de tecnologias de historicização e modulação da distância histórica. E aqui nós estivemos trabalhando com os almanaques enquanto tecnologias que tendem a trabalhar com o passado de um modo não especializado, a partir da análise da modulação da distância. Aqui nós estivemos trabalhando sobre a tensão e colaboração entre formas especializadas e não especializadas de apropriação e apresentação da história. E o projeto parte da necessidade de ultrapassar a concentração quase exclusiva da história e da historiografia em textos canônicos e disciplinares, deslocando o interesse para outras formas de produção, apresentação, circulação e consumo de história, voltado para um público não. Nós buscamos as transformações na experiência da história que estava cotidianamente disponível para os produtores e consumidores de publicações seriadas, em especial a imprensa de variedade e entretenimento, entre as décadas de 1830 a 1870, tendo como marco analisar as modulações a partir do processo de independência. E a escolha desse recorte cronológico busca identificar se o processo de independência alterou ou não a estrutura desses almanaques. E aí nós apostamos na percepção de um novo momento da vida intelectual que emergia, a vida voltada para um cenário nacional, surgindo assim novos modelos que organizaram em termos estritamente nacionais. Dentre as nossas decisões como tarefa metodológica, nós tivemos dois momentos, sendo o primeiro momento inicial analisar os almanaques de 1816 a 1827, cujas edições foram publicadas pelo Almanaque do Rio de Janeiro, disponível na Hemeroteca Digital. E num segundo momento, nós estaremos traçando um apanhado geral dos almanaques divulgados em plataformas digitais, montando assim uma espécie de banco de dados. E aí nós nos atentamos reconstrução dos índices dos almanaques que recolhemos, pois como é possível verificar, a exemplo de 1816, os índices estão dispostos por ordem alfabética e não por ordem numérica, que seria o ideal, tornando assim menos fluida a leitura dos almanaques, se comparado em conformidade aos índices e temáticas abordadas ao longo dos almanaques. Também nós comparamos os temas trabalhados em cada ano, distinguindo os focos antes e após a independência em 1822, buscando identificar assim quais temas se manteriam até o final do nosso recorte cronológico. E aqui nós comparamos 1816, 1817 e 1824. Nós percebemos aqui ao final da nossa comparação entre 1816, 17 e 24, que em 1824, após a independência, já existe um surgimento de uma certa emancipação, né, das províncias que começam a ter suas publicações oficializadas no segundo momento da nossa pesquisa. Nós fizemos um levantamento dos almanaques do século XIX, que circularam pela hemeroteca digital, inicialmente com ortografia finalizada em CH, e por fim, almanaques terminados com a letra K, não com Q. Dentre os almanaques com CH que nós encontramos, fizemos um rótulo de linha com os almanaques que tiveram todas as publicações dentro da plataforma da Hemeroteca Digital. E aqui nós temos as publicações em quantidade.
encontrando o Rio de Janeiro como o epicentro de publicações, né? Também temos Campinas. A partir disso, percebe-se centros escravocatas com maiores publicações, como Vassouras, Campinas e Rio de Janeiro. Visto isso, o impacto da elite rica na gestão do tempo é um dos direcionamentos possíveis para se pensar a tensão existente dentro das próprias formas não especializadas de apropriação e de apresentação da história ao longo do século XIX. E aí, dentro disso, nós estudamos e tivemos interessados em estudar esse lugar limitado da experiência. E nesse segundo momento, nós encontramos 412 almanaques, sendo estes com duplicidades. Das duplicidades que nós retiramos, por fim, tivemos 319 almanaques que a nós seriam interessantes. As duplicidades que nós preferimos tirar seriam das publicações anteriores ou posteriores ao século XIX e as publicações também não produzidas em território. Aqui nós temos um gráfico com a quantidade de almanacs publicados por década, sendo as décadas de 1810, 1820, 1830, 40, até o fim do século XIX. E para os resultados possíveis e para a discussão que pretendíamos levantar, nós tivemos que os almanacs são uma tecnologia de mobilização do tempo histórico, sendo uma forma não especializada de apresentação da experiência da história que era disponibilizada no século XIX. Buscou-se, a partir disso, pensar qual cultura histórica que mede a distância temporal, de rupturas e continuidades, e que atualiza o tempo presente dos almanaques anuais. Qual seria a forma de experienciar a história apresentada? E aqui algumas referências que a nós foram muito interessantes para pensar as questões teóricas que nos propomos.